O protagonista começa contando que sua vida sempre foi sem graça. Nascido em uma família comum, seus dias se arrastavam sem qualquer emoção, e ele acreditava que acabaria morrendo sem deixar nenhuma marca. Porém, tudo mudou de forma surpreendente. Com os olhos brilhando, ele lembra que, num dia aparentemente igual, um personagem loiro na tela anunciou a descoberta de um jogo chamado Heróis do Destino, e foi aí que ele viu a chance de se tornar o dono do mundo. Agora, em seu apartamento, ele se sente feliz por finalmente estar sozinho. Não é que ele tenha uma opinião forte sobre a escola, nem goste, nem desgoste, mas quando liga o PC e entra no jogo, isso já basta para fazer seu coração bater mais forte. Sempre preferiu a experiência single player, onde é possível fazer inúmeras jogadas, até utilizar uns hacks para superar qualquer limite imposto pelo sistema, como se o mundo inteiro existisse apenas para um único jogador. Mesmo com um olhar meio inocente e autocrítico, ele admite: é isso que eu sempre pensei, mas chegou a hora de recomeçar. Sem perder tempo, ele liga uma live stream. Quase de imediato, alguém no chat questiona se ele realmente está começando uma live no meio da semana. E logo o bate-papo esquenta, com mensagens insinuando que ele é um vagabundo que preferiria ficar no PC do que ir à escola. A situação ganha mais contornos quando um usuário identificado como AG envia uma doação de apenas 10, um valor que, por menor que fosse, o deixou radiante, pois cada moedinha tinha seu valor. Mas então, a conversa muda de rumo. Um outro usuário, chamado Dea, manda 1000. O choque é imediato. Ele agarra o monitor, confuso, enquanto o chat inteiro tenta descobrir a identidade daquele louco da cabeça. Muitos apostavam que ele acabaria pedindo o dinheiro de volta. No entanto, o donativo veio acompanhado de um simples pedido: basta dar uma olhada no e-mail. Ao abrir sua caixa de entrada, uma mensagem enigmática do mestre do jogo o aguarda. O remetente se apresenta como um viewer assíduo do canal que, além disso, é desenvolvedor. Ele conta que, algum tempo atrás, criou um jogo tão desafiador que durante o beta fechado ninguém conseguiu terminá-lo. Sua proposta era testar o protagonista, ver se ele tinha determinação suficiente para enfrentar a dificuldade e provar seu valor. Obcecado com a ideia de se tornar alguém especial, até mesmo sendo um simples cara, o protagonista se vê impelido a aceitar o desafio. Logo uma janela no PC pergunta se ele deseja instalar o jogo. Sem hesitar, ele confirma, e assim se inicia a aventura com Heróis do Destino. A narrativa do jogo conta que o reino de R foi destruído pelo reino de Japu em 294, e que ele nasceria como uma alma insignificante, destinada a se tornar um herói capaz de pôr fim à ressurreição do Rei Demônio. Ao ascender ao trono dos deuses, seria capaz de realizar qualquer desejo, como se o universo se curvasse à sua vontade. Mesmo que os gráficos fossem decepcionantemente simples, o que ele compreende como o limite de um jogo feito por apenas uma pessoa, o nome do desenvolvedor, mestre do jogo, surge na tela, seguido por uma calorosa mensagem de boas-vindas ao continente de Elen. Imerso na jogada, o protagonista se vê perdido em uma floresta. O jogo, apesar de sua aparência comum e da ausência de qualquer tutorial, não causa preocupação, pois ele já está acostumado com desafios. Porém, não demora para que algo inusitado aconteça. Ele encontra um chefe no vilarejo, que não o reconhece e questiona o que ele faz ali. Estranhado pela falta de uma caixa de diálogo, mesmo havendo uma para digitar, ele se pergunta se o NPC seria capaz de compreender suas palavras. Desafiador, manda, velhinho, me dê todo o dinheiro, senão acabo com todo mundo do vilarejo. A resposta é rápida e inesperada. O velho lhe dá uma paulada na cabeça, dizendo que aquilo era pura besteira. Com o golpe, o personagem cai no chão e, inevitavelmente, morre. Atônito, ele questiona se, de fato, está interagindo com personagens reais ou apenas com linhas de código. O jogo, então, indaga se ele quer tentar novamente, e ele, teimoso, declara que jamais desistirá. Quando o velho refaz a pergunta, dessa vez ele admite precisar de comida e bebida, pedindo ajuda. Movido por uma pitada de compaixão, o NPC o convida para segui-lo até o vilarejo. Lá, o velho o leva para sua casa e lhe oferece uma caneca, sugerindo que beba para se acalmar. Agradecido, o protagonista segue a orientação, mas logo após beber, é envenenado e morre sentado na cadeira. Em um lampejo de ideia genial, ele arranca o cabo de internet do seu PC, acreditando que sem a conexão ele poderia, de alguma forma, contornar a rigidez do sistema e controlar melhor os NPCs. Contudo, quando tenta falar com o velho novamente, tudo fica bugado e estranho. Em questão de segundos, surge uma mensagem informando que ele foi morto por proferir coisas sem sentido.
Neste momento, ele percebe que cortar a internet não era o segredo para superar o desafio. Lembra-se que o criador do jogo era identificado como DEA, ou, talvez, esse fosse o nome de um grupo por trás do projeto, algo que ele nunca soube ao certo. Já era madrugada, e ele decide salvar o progresso, entendendo que já tinha vivido o suficiente por um dia. Mesmo assim, fica impressionado com a ideia de um jogo que permite conversar com os NPCs, como se o mundo dos heróis existisse de forma autêntica, talvez, afinal, explicando o motivo pelo qual ninguém conseguirá completar o beta. Antes de dormir, ele reflete sobre como estava ficando cada vez mais empolgado. Movido pelo desejo ardente de se sentir especial, acabou sendo completamente absorvido pelo jogo, perdendo a noção do tempo. Foram 10 anos inteiros imerso naquela mesma jornada, repetindo desafios num ambiente que lembrava um escritório virtual. Em meio a essa epopeia, uma colega de trabalho o chama, informando que já havia enviado os arquivos que ele tinha pedido. Com um sorriso meio desengonçado, ele agradece. Depois, ela o parabeniza por ter finalizado tudo e, um pouco sem jeito, sugere que eles saiam para um jantarzinho a dois antes de cada um voltar para casa. O encontro acontece, um jantar breve e cheio de expectativas. Ao chegarem em casa, a expressão dela revela um interesse sutil, mas o protagonista, já atolado em seus pensamentos, pede desculpas, alegando ter compromissos importantes e se despedindo rapidamente. Essa recusa, ainda que sutil, deixa a colega decepcionada, mais uma vez revelando que nem sempre o coração bate na mesma frequência. Naquela mesma noite, determinado a finalizar o jogo após uma década de tentativas, ele encara o desafio final. Quando a madrugada se transforma em manhã, ele é parabenizado por se tornar o primeiro humano a atingir o ranking dos deuses e por ser eternizado no quadro de honra. Seu pai, orgulhoso por ver o filho concretizar algo tão grandioso, comparece para celebrar o feito, embora o sorriso paterno logo se transforme ao perceber a carga de sacrifícios e a intensidade dessa jornada. Mesmo assim, ele permanecia ali, parado e extasiado, afinal, finalmente tinha conquistado aquilo que sempre desejou para se sentir, de certo modo, especial. Por um breve instante, o sorriso triunfante de tanto tempo se transforma. Embora ele tivesse alcançado o feito que tanto almejava, a rotina de sua vida ainda era ordinária, tão comum quanto nunca fora, mesmo contando com uma amiga do trabalho para apimentar os dias. Ao menos no jogo, ele vivenciava uma realidade completamente distinta. Lembrava com carinho dos personagens peculiares, o enigmático príncipe negro, o irreverente Con, o imponente cardenal César Lábaro e a intrigante bruxa Celestina Yurin. Cada um deles exalava charme e possuía uma personalidade única. As reações que demonstravam eram tão realistas que o faziam acreditar que, de alguma forma, aquelas figuras existiam em um outro universo. Porém, o momento de euforia logo se esfuma quando, de repente, um som singelo interrompe sua concentração. Ao mirar a tela, uma mensagem surge, perguntando de forma direta se ele está pronto para iniciar uma nova aventura. A mensagem era honesta e bastante clara. Se ele apertasse sim, seria imediatamente transportado para o continente de Elen e, a partir daí, não haveria retorno até que completasse o jogo. Curioso e impulsionado pela vontade de viver mais uma vez aquilo que o fazia sentir vivo, ele segura seu mouse, que mais parecia um bloco de construção, e diz que está ansioso para enfrentar todos os desafios novamente. Sem alternativas, ele aceita o novo desafio, num piscar de olhos, é transportado para o lendário continente de Elen. Diferente das experiências anteriores, este aviso era totalmente explícito, não havia margem para dúvidas. Uma voz estranha ecoa dando as boas-vindas ao mestre do jogo. Aos poucos, os olhos do protagonista se abrem, mas ele logo percebe que algo não vai bem, seu peito doía intensamente e a respiração estava difícil. Sem compreender onde estava, ele se vê confuso até que alguém próximo comenta: "Finalmente você acordou." Diante dele, um velho bigodudo se apresenta, agradecendo a poção de Alotir que havia sido preparada e revelando que foi ela que o trouxe de volta à consciência. O homem, referindo-se a ele com respeito como Kalix-sama, tenta explicar, mas o protagonista, atônito e sem saber como responder, questiona quem seria aquele bigodudo. Até onde ele se recorda, jamais haviam falado que a poção causava amnésia, ele estava visivelmente desolado. Com paciência, o velho decide se reintroduzir, informando seu nome como Russell, embora o protagonista note que, apesar de suas palavras, o idioma não parece ser japonês. Contudo, ele compreende perfeitamente o que é dito. O mais inquietante, porém, era a persistente dor no peito que não aliviava.
Russell se desculpa, explicando que a dor era um efeito colateral da poção administrada às pressas, mas assegura que logo o mal-estar passaria. Antes de se retirar, ele comenta que o garoto logo se sentirá melhor, enquanto a porta se fecha silenciosamente, deixando o jovem ali, confuso e só. Algum tempo depois, a vela se apaga, e ele desperta novamente, levantando-se da cama. Ao se olhar no espelho, a realidade o surpreende. A sensação em seu corpo é estranhamente diferente, indicando que agora habita um corpo que não reconhece. Ele recorda vagamente dos 30 anos que viveu, mas não consegue sequer lembrar seu próprio nome neste novo mundo. Foi nesse instante que o famoso sistema do jogo se fez presente, revelando o nome do jogador, Calix Sherkin. Seu status? Um nobre sem profissão, marcado por inúmeras cicatrizes, classificado como nível 8, com fama de 3 estrelas e apenas 14% de aprovação. Além disso, o sistema exibia suas habilidades governamentais em finanças e desenvolvimento militar, evidenciando que tudo aquilo era tão real quanto o próprio jogo. Calix percebe que a interface era idêntica à dos sistemas que o acompanhavam durante suas aventuras virtuais, deixando claro que, desta vez, o transporte para o continente havia sido legítimo. Com a mão no peito, ele sussurra para si mesmo que precisa se acalmar. Contudo, algo estranho ocorre. Uma sensação aguda e inexplicável bate novamente em seu peito, fazendo-o desabar no chão, dominado por uma dor lancinante. Seu novo corpo estava devastado, e ele não entendia o motivo. Ficava evidente que aquilo não era apenas um sonho. Antes de mais nada, ele teria que se acostumar a ser chamado por este novo nome, Calix Sherkin. Ainda atordoado, ele se dirige até a cama e repete diversas vezes o nome que o identificava nesse universo. Ao fazê-lo, uma janela do sistema reaparece, sugerindo que ele reúna o máximo de informações possível, afinal, qualquer descuido poderia custar-lhe a vida. Observando os dados, Calix descobre que pertence ao condado de Shaquin, e, de forma surpreendente, o segundo nome dele coincide com o do condado, indicando que ele é o herdeiro direto daquela família. Pelo menos, ele pensou, tinha dado sorte. Nesse exato momento, alguém bate na porta. O susto o faz hesitar, sem saber como reagir da maneira habitual do Calix. Repetindo seu nome para si mesmo, ele se cala até que percebe que do lado de fora há uma garota. Ela segura um chá robusto e bem quentinho, alegando que aquele seria o remédio ideal para o jovem. Ao saber que se trata de uma empregada, Calix decide manter a compostura e convida-a a entrar com dignidade. Ao adentrar no quarto, a jovem permanece um tanto tímida enquanto oferece o chá. Surpreso com o tamanho do cálice e a insistência de que a bebida estava quentinha, Calix, que já demonstrava sinais de fraqueza, notórios em seu corpo desnutrido, questiona, em tom contido, quem ela seria. Contudo, percebe que perguntar diretamente poderia denunciar sua confusão mental. Enquanto a moça parece incrédula e pergunta se ele estaria com algum problema, uma nova janela do sistema surge em sua mente, revelando informações importantes sobre ela. E assim, a próxima etapa de sua jornada se inicia, deixando claro que, mesmo neste novo e desafiador mundo, cada detalhe, cada personagem, pode fazer toda a diferença. O protagonista, ainda atordoado, encara a janela do sistema que aparece em sua mente. Ela revela que aquela empregada se chama Lila, tem 23 anos, reputação -TR, e uma fama bem baixa, pelo menos é o que o sistema aponta. Contudo, algo desperta sua atenção. Lila está registrada como afiliada ao Visconde do território de Rosarin, mesmo estando no condado de Tiquim. Por que será que essa informação aparece? Além disso, ela possui uma capacidade de combate muito elevada e uma reserva de mana surpreendente para alguém que, a princípio, deveria ser apenas uma simples funcionária. Para ele, que já jogou o jogo o suficiente, fica claro que esse não é o status de um servo comum. Lila permanece ali, encarando-o como se insistisse para que ele aceite o chá que ela traz. O olhar dela é direto, quase imperativo, sugerindo que ele beba. Porém, ao olhar para o recipiente, ele já se convoca. De jeito nenhum vai beber algo preparado por uma pessoa que trabalha para outra casa. Mesmo assim, Lila pergunta se ele está bem e insiste para que ele tome o chá, enquanto ele, com certo desgosto, manda-a se retirar. Mas a empregada não se intimida, seus lábios se curvam num sorriso brilhante e ela repete o pedido, quase como se quisesse demonstrar que o remédio era indispensável. Num impulso confuso, Calix, como o sistema agora o chama, se levanta com raiva e segura a mão dela. No entanto, para evitar um confronto direto, ele finge uma tosse e, com um movimento rápido, joga a taça para o lado, na esperança de que o chá, agora derramado, não o obrigue a tomá-lo. Mas Lila,
com uma agilidade inesperada, à la Homem-Aranha, recolhe a taça e, com destreza, faz com que todo o líquido se derrame novamente. Ao ver a cena, ele se pergunta quais reflexos precisos são aqueles, imaginando que se seus olhares se cruzassem, ela perceberia que a ação fora proposital. Ela, então, se levanta com calma, deposita a taça sobre a escrivaninha e declara que o remédio dele está seguro ali, mesmo quando ele, disfarçadamente, desvia o olhar para não encará-la demais. Calix sabe muito bem, instintivamente, que aquele remédio contém veneno, e de jeito nenhum pretende consumi-lo. Ele fecha os olhos, tentando encontrar uma solução para aquela situação complicada. Quando ele começa a se entregar à exaustão, Lila aproxima-se, oferecendo um abraço afetuoso e perguntando novamente se ele está bem. Em meio ao abraço, Calix, ainda atordoado, tenta se esquivar mentalmente da influência dela e, enquanto isso, consulta o sistema para entender mais sobre a misteriosa casa a que Lila pertence. Lá, ele descobre que é filho da primeira esposa, que já faleceu, do conde deste lugar, e se pergunta se terá meio-irmãos oriundos da nova união de seu pai com a segunda esposa. Para sua surpresa, o sistema revela a existência de um meio-irmão mais velho, com 16 anos, e indica que o nome da nova esposa também carrega o sufixo Kalin. Num piscar de olhos, as peças do quebra-cabeça se encaixam. Sua madrasta foi, sem dúvida, a responsável por colocar tudo isso em movimento, enviando Lila para estar com ele. Enquanto o frio do desespero se mistura com a animação que o jogo dos heróis do destino sempre proporcionava, Calix agradece, com voz trêmula, a Lila, dizendo que já se sente relativamente melhor. Contudo, não demora muito para que ele coloque em palavras sua inquietação. Ele pergunta como é que sua madrasta, ou, melhor, os planos por trás dela, se relacionam com aquela estranha situação. Lila parece surpresa e, com um tom melancólico, comenta que a Contesa está muito triste. Ela menciona que o garoto, ali mesmo, havia tentado tirar a própria vida e que jamais ele deveria fazer algo desse tipo novamente. Foi então que Calix compreende. Aquele estado arruinado e a dor que sentia no peito indicavam que, de alguma forma, ele já havia se rendido à própria desgraça. Determinado a mudar isso, ele declara que não fará mais tais atitudes, e Lila, com um brilho no olhar, diz que César certamente ficará contente ao ouvir essas palavras. Agradecido, ele pede que Lila se retire, mas a expressão dela muda subitamente. Com uma voz firme, ela lembra que ele ainda não tomou a medicina. Nesse instante, Calix sente um calafrio. Lila não irá se afastar até que ele consuma o veneno. Ela está ali, disposta a agir letalmente se ele recusar. Ele sabe que, por mais que já tenha experiência com os percalços desse jogo, naquele momento ele é apenas um adolescente com um corpo frágil. Gritaria ou resistência seriam inúteis se ela o atacasse antes que alguém chegasse para ajudá-lo. Ele se interroga, por que ela optaria por envenená-lo, em vez de simplesmente apunhalá-lo e fugir. Se esse era o plano dela, claramente ela não poderia despertar suspeitas. O veneno teria o efeito de fazer parecer que ele próprio quis acabar com sua vida. E, com um estremecimento, ele reconhece que aquele veneno é o mesmo que um fazendeiro lhe oferecerá há 10 anos atrás. Lila suavemente propõe que, se ele estiver com dificuldade para beber, ela pode ajudar. Mas algo no instinto de Calix lhe adverte. Ele já sabe que, no mundo dos heróis do destino, o pior sempre acontece, e é melhor estar preparado. Ele tem a convicção de que, mesmo que ele tentasse recusar, Lila acabaria forçando a ingestão do veneno, como se quisesse tacar tudo em sua boca. Do lado de fora, o barulho distante de um louco da cabeça ecoa, dizendo que isso o deixa muito animado. De fato, o jogo dos heróis do destino nunca decepciona. Lila então se senta e oferece o remédio mais uma vez. Num impulso desesperado, Calix, sem ver outra saída, agarra a dose do veneno e, com mãos trêmulas, consome todo o líquido de uma vez. Lila observa, impassível, enquanto o efeito do veneno se instala, tal como ele imaginara. Agora, a grande pergunta que se impõe é, como ele conseguirá sair dessa crise? Sem dúvida, é necessário que haja alguém ou algo capaz de reverter aquele efeito devastador. Foi então que a lembrança de Russell surge em sua mente, aquele velho que havia mencionado ter algumas poções de Alotir em estoque. Num lampejo de esperança, Calix decide, Lila, saia agora e chame o Russell. Lila, visivelmente irritada, questiona por quem ela deve chamá-lo, chegando a lhe dar um esculacho verbal. Em meio ao choque, ele a interrompe bruscamente, ordenando que ela sumisse e buscasse o tal Russell imediatamente. Calix sabe que a poção que Russell usará anteriormente pode valer uma fortuna, até um castelo, em termos de valor, mas, naquele momento, não hesita, ele precisa desesperadamente de ajuda.
Assim que Lila deixa o quarto, Calix se levanta, tentando se mover, mas seu corpo parece não responder. O jogo, tão implacável quanto sempre, demonstrava que nada seria fácil. Ele começa a revirar todas as gavetas, procurando freneticamente por alguma solução que pudesse reverter o veneno. Enquanto vasculha o ambiente, uma mensagem do sistema surge em seu campo de visão, alertando que suas pálpebras estão ficando cada vez mais pesadas e sua consciência começa a escorrer lentamente. Mesmo assim, ele insiste, determinado a encontrar algo que o salve. O desespero aumenta enquanto seus olhos se fecham gradativamente, até que finalmente ele cai no chão, as forças o abandonando por completo. Tudo o que ele consegue pensar, quase num sussurro, é: será que isso vai? Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.